Oi, família! Bem-vinda! Vamos fazer hoje mais um programa daqueles que ficam no coração da gente para aprendermos, praticarmos, vivermos melhor e mais felizes. Afinal de contas, o mundo conta histórias muito tristes, mas também conta histórias de quem venceu. E são vencedores aqueles que não desistem. E se há um lugar onde nós devamos treinar a nossa capacidade de resiliência, a nossa capacidade de enfrentamento, usando as inteligências e de todas as maneiras buscando sobrevivência até em tempos tão difíceis, são estes os que podem contar suas histórias de vitória. Talvez não possamos dar um jeito no mundo, mas nós podemos começar mudando a história dentro da nossa casa, as nossas relações, os nossos posicionamentos, nosso aprendizado, nossa experiência de vida com os mais chegados. As notícias não são muito boas em várias circunstâncias. E também as famílias passam, especialmente, por grande provação. O número de divórcio aumenta, filhos sem os seus pais juntos em casa aumenta, a dor aumenta, a tristeza aumenta. E o que nós vamos fazer? Cruzar os braços e dizer, é assim mesmo, fazer o quê? É o destino de cada um, não temos o que fazer. Claro que temos o que fazer e nós propomos para você hoje mais um daqueles encontros de aprendizado. Vamos pensar melhor a respeito da do nosso próprio movimento nas nossas relações? Será que está com você a chave para mudar alguma situação aí? Está difícil no seu casamento? Intrigas, brigas, queixas? Está pensando em divórcio? Quer acabar com tudo? Chega disso? Chega? É isso? Vamos conversar só um pouquinho mais. Quais são os principais erros dos casais? Por onde começar a nos escutar melhor, a dar mais atenção à necessidade do outro? Como acertar? Como melhorar? Como rever? Como refazer uma história? Vamos juntos no programa de hoje? Nós estamos ao vivo também no nosso Instagram, quer dizer, lá você pode falar com a gente sempre, mas ao vivo mesmo para você compartilhar, convidar outras pessoas, também estamos no Facebook, tá bem? Pode ser assim? Você pode mandar a sua mensagem, pode compartilhar, pode curtir a nossa página para aumentar a nossa família, para ser assim um exército de pessoas trabalhando em prol da família, do resgate desse valor tão precioso. Combinado assim? Contamos com você, tá certo? Os meus convidados de hoje eu apresento, está aqui comigo no estúdio, o terapeuta de família Manassés Queiroz. E é sempre muito bom ter convidados aqui com a gente. Manassés, tudo bem? Ótimo, muito bem. Estou muito contente, muito feliz de estar com você aqui. Obrigada, Manassés. E temos também participação de longe, direto de Fortaleza, doutor Ximenes, Christian Ximenes vai estar com a gente participando também por Skype hoje. Ele está com a gente, deixa eu ver, produção, ali ele está. Bem-vindo, doutor Christian. Olá, Darleide, Dr. Manassés, como vão vocês? Estamos bem, Muito prazer. felizes com sua participação aqui com a gente também. Vou começar aqui com o Manassés, fica de olho que eu já trago você aqui para juntos somar com a gente durante todo o programa, tá bem, Christian? E logo também vamos exigir de você que nos ajude a pensar, já que o Dr. Christian, ele é neurologista, mas também neurocientista, para nos ajudar a pensar sobre alguns mecanismos da nossa mente, do nosso cérebro, que estão tão presentes em muitas circunstâncias dos conflitos percebidos nas relações interpessoais, enfim, pode ajudar muito a você a perceber melhor a sua atuação na realidade, tá bem? Manassés, quais são os principais equívocos, os principais erros dos casais, para que se somem tantas intrigas, tantas dissoluções de casamentos? Fala um pouquinho para a gente a partir da sua experiência como terapeuta de família. Essa questão do casamento realmente é muito séria, inclusive num contexto que nós estamos vivendo que é inédito. Eu estou trazendo aqui, Darleide, uma reportagem, uma notícia de ontem, Pais e Filhos, diz o seguinte, ó, pandemia do divórcio. Por quê? A procura por advogados aumentou 177% em escritório brasileiro durante a quarentena. Essa pesquisa foi feita no Brasil, China, Estados Unidos, Itália, Portugal, Austrália e África do Sul, e dá para a gente ter uma ideia que a coisa não vai bem. Para mim, de acordo com a minha experiência,
a principal falha é a falta do autoconhecimento. Quando eu não me conheço o suficiente, conhecerei muito menos o meu cônjuge, a minha esposa. E sem me conhecer e sem conhecer a minha esposa, eu terei muita dificuldade em elaborar sentimentos, pensamentos, comportamentos. Compreende? Então, buscar o autoconhecimento é fundamental na relação, né, matrimonial. Enquanto o casal está disposto a empreender, né, esse esforço do autoconhecimento, no crescimento, no desenvolvimento das suas potencialidades e das suas faculdades, os dois juntos, nesse desenvolvimento, a coisa tende a dar certo. Porque quando eu conheço as minhas falhas, eu vou ter misericórdia com o outro. E vou perceber que o outro está no mesmo nível de luta que eu estou. Então, eu não vou ver o meu cônjuge de cima para baixo. Ela é culpada, ela tem que mudar, porque ela age assim. Eu não admito isso. Você entende? E do outro lado, a culpa é dele. Ele faz isso, e eu não o suporto mais, não aguento mais. Aí a desesperança começa a instalar, porque um percebe que não pode mudar o outro. E quando um não descobre que não pode mudar o outro, não tenho mais esperança. Esse casamento está acabado, quero o divórcio. Compreende? Fundamental. Se torna um círculo vicioso. Fundamental que você traz. Olha a história mais recente, de agora a pouco, que chega para mim. O marido extremamente ciumento. A esposa nunca, e nem eles dois, nunca tiveram nenhum episódio em que um demonstrasse algum tipo de algo escondido que pudesse dispor o outro a esses ciúmes. Mas há uma vigilância no celular, no trabalho, onde vai, para onde vem, como assim? Há desconfiança do outro, mas não há nenhuma autopercepção de como ele é inseguro, de como ele tem medo, de como ele precisa se dar conta de que ele desconfia dele próprio. Portanto, o nosso primeiro argumento aqui para você levar em consideração tem a ver com autoconhecimento, segundo as palavras benditas do terapeuta de família Manassés Queiroz, no consultório que só está começando. Vou chamar agora o Dr. Christian Ximenes para ajudar a gente a pensar, continuar elaborando isso. Qual a importância do autoconhecimento? Qual o significado disso? Como é também importante que haja a maturidade de se encarar e descobrir que não é tão bom assim e que precisa de ajuda. Dr. Christian está aí com a gente? Vamos lá. Acho que não é? Produção, chegou. Eu acho que estou. Cheguei. Christian, conta pra gente aí, então, a tua percepção sobre o tema. Olha, eu vou ter que dar um testemunho, ó. Ótimo. Há um tempo atrás, não muito tempo atrás, eu e a minha esposa, a gente estava encontrando algumas dificuldades e nós procuramos ajuda. E nessa procura de ajuda, o que mais fez diferença foi, numa terapia, eu entender vários porquês do meu comportamento, a minha esposa também entender algumas coisas que explicavam alguns comportamentos que eu tinha, e me ajudou em duas coisas, basicamente. Uma, a eu me perdoar de muitas coisas, porque até mesmo a culpa, às vezes, traz um peso muito grande para a relação, né? E a outra coisa é a empatia, que eu acho que tem muito a ver com o que o Manassés acabou de falar, né? Quando você se vê com alguns problemas e tudo mais, você fala, poxa, eu tenho esses problemas, então você começa a olhar com mais generosidade, eu acho que foi essa expressão que o Manassés usou, né, para o outro. E a empatia, exatamente. E essa empatia é uma coisa muito importante porque ela batalha de frente com outro aspecto da nossa mente, que é que a gente tenta sempre... a gente tem uma tendência a querer defender o nosso ponto de vista, as nossas atitudes, as nossas opiniões. Então, se a gente deixa só esse lado prevalecer, essa coisa de defender a minha opinião, porque assim, a gente também não pode ser toda hora, todo momento mudar de opinião. Isso faz bem, a gente ter uma opinião
e defender aquilo que a gente acredita. Mas, ao mesmo tempo, se você só tem isso, vai fazer mal para qualquer relação que você tenha. Então, aí entra o equilíbrio, que é a empatia. Você ter a capacidade de se colocar no lugar do outro e tentar pensar como o outro. Isso vai trazer muita, mas muita ajuda para essa relação, né? Porque primeiro que já faz bem até para a mente, você vai se tornar um ser mais inteligente, né? Quando você se coloca no lugar do outro, você começa a ver, não, fulano, ele tá agindo assim, está dizendo isso, por quê? Eu não entendo. Aí você começa a tentar compreender. A essa tentativa de tentar compreender, você se desprende de si, né? Você deixa de ser aquele ser egocêntrico, egoísta, se coloca no lugar do outro e traz essa mudança de postura que é sentida pelo outro, né? O outro ele vai perceber isso em você, porque enquanto você estava fechado em si, ele percebia que você estava se defendendo, o que ele vai querer fazer? Ele vai se defender também. Quando você muda de postura, quando você se altera em postura de falar, de uma postura mental, ele também percebe. E aí, entre os neurônios espelho, aquilo provoca uma reação nele na mesma medida. Ele vai também se abrir mais para te ver. Neurônios espelho. Daqui a pouquinho você pode explicar o neurônio espelho, o significado dele. Pode ser a esperança para alguém hoje saber que há fenômenos que podem auxiliar com essa mudança de postura e compreensão. Afinal de contas, a gente sempre aproveita quando temos um neurocientista na conversa, tá bem? Manassés, o que acrescentar a respeito do autoconhecimento, desse processo que também por falta dele desgasta tantas relações? Você citou um exemplo aí, eu quero pegá-lo de carona. Okay. Uma pessoa extremamente ciumenta. Não sabe por quê, mas tem um ciúmes doentio. Ok. A explicação está lá na infância. Então, olha só, são 3 necessidades básicas que uma criança tem na infância. O amor, o valor e o amparo. Ela precisa se sentir amada. Ela precisa se sentir valorizada, validada. E ela precisa se sentir amparada. É uma ausência, né, em qualquer área dessa, uma falta de percepção de amor, de amparo, de valor, produz uma dor emocional muito grande. E essa dor emocional tende a traumatizar a criança, quando ela percebe que é uma realidade mesmo. E esse trauma, quando ele gruda, ele se fixa na personalidade, e ele começa a fazer parte da personalidade, forma-se um esquema emocional, um esquema mal adaptativo. Então, esse esquema vai gerar no comportamento da pessoa sensações, sentimentos e comportamentos assim que a pessoa não vai entender. Por que eu estou me sentindo tão inseguro? Porque lá na infância eu tive uma percepção, uma falta na minha segurança. Então, há todo um trabalho para se fazer esta reparação, tá certo? Então, se no relacionamento eu estou muito ciumento, é porque existe aqui, né, no meu hipocampo, aqui no inconsciente, existe um sentimento preparado e latente, uma alta sensibilidade para o abandono. Uhum. Formou-se um esquema do abandono. Então, eu entro na relação já esperando o momento em que eu vou ser abandonado, que eu vou ser traído, que eu vou perder. Diante desse sentimento, eu tenho alguns caminhos. Primeiro caminho, eu grudo no outro, controlo o outro, quero manipular o outro para não perder. Aí eu sufoco. E perco. E perco. E aí eu saio dizendo o seguinte, está vendo como eu tinha razão? Está vendo? Está vendo como eu sabia que ia me trair? Que ia me abandonar? Está vendo? Então, formou-se, né, nesse evento todo, formou-se uma crença central, tá certo? O segundo ponto é o seguinte, eu vou fugir de qualquer relação.
não quero ter relação com ninguém, eu vou fugir de todas as relações porque eu sei que você é abandonado, eu sei que você é traído, eu vou fugir. Então, olha o que uma seguidora nossa acaba de dizer. Ela diz, depois de muitos traumas, traições, humilhações da parte do marido, passei a detestar os homens. Tenho solução para mim? Olha só. Ou seja, ela está indo, essa questão vem aí bater nisso que você está nos fazendo, pensar a respeito da perda, a respeito do sofrimento. Cria-se também aqui um esquema diante de uma realidade bastante traumática. E uma crença que sustenta esse esquema. É. Uma crença. Homem não presta. Não posso confiar em nenhum homem. Vai ser tudo a mesma coisa. E quando entrar em uma relação, ela já vai estar aguardando, né, eventos ruins. Né? E o outro detalhe é o seguinte, a pessoa que se subjuga, ela se coloca na relação assim, completamente à mercê, subjugada. Uhum. Ela é boazinha, maravilhosa, ela faz de tudo, e tudo, e tudo, se autocomisera, quer conquistar a pena, né, a dó, né, do seu companheiro, imaginando assim, ele vai ficar com tanta dó de mim que ele não vai ter coragem de me trair. Porque se ele não tiver dó de mim, ele vai me trair. Então são crenças. E essas crenças vão realmente adoecendo relacionamentos. Tem jeito? Tem jeito. Na terapia a gente trabalha tudo isso para que a pessoa se liberte e seja feliz. Continuamos falando aí sobre autoconhecimento, né? Sim. É o que se faz na terapia. Há que se considerar também que nessa fala dita assim, olha, hipocrisia, recomeçar aos 50 anos, todos os homens são iguais, são terríveis, só olham a aparência, por isso preferem as mais jovens. Obviamente que aqui é um sentimento de muita raiva, por conta de ter sido abandonada, por ter sido deixada, por estar em sofrimento, um coração que sangra, uma pessoa que está precisando de ajuda, de socorro, de suporte. Então precisa procurar esse suporte, porque já não basta ter perdido esse casamento, agora perder a sua saúde mental, sua saúde emocional, perder sua vida em função daquilo que o outro fez e o outro é responsável pela escolha que fez, seja responsável em manter a sua dignidade, cabeça erguida e também considerar que provavelmente você está num tempo de luto e essa raiva aí faz parte disso. Mas vamos continuando falando sobre outras questões. Você pode entrar em contato com a gente agora usando as nossas redes sociais, lá no Facebook consultoriodefamilia.nt ou mesmo no nosso Instagram, que também tem um espaço ali para você falar com a gente, consultoriodefamilia também.nt. Tá bom? Christian Ximenes volta com a gente e agora eu quero saber especialmente por que você trouxe o conhecimento a respeito dos neurônios espelhos, o que eles significam, como eles podem nos auxiliar no processo de quem está buscando maturidade, quem está buscando um melhoramento a respeito de si mesmo, na relação com o outro. Em que pode ser o auxílio dos neurônios espelhos em termos de comportamento, Christian? Eu citei pelo seguinte, sabe aquela história de quando você olha alguém bocejando, você boceja também? Menino, ou então, eu faço isso desde criança, eu bocejava e pensava, quem está bocejando comigo? Não, mas e é curioso, não sei se você já percebeu, que isso não acontece com outras espécies. Se você vir um cachorro bocejando, você não boceja. Então é uma coisa espécie específica do que a gente fala. Mas voltando aos neurônios, risada também, né? Às vezes a gente vê eu estava vendo hoje mesmo, eu vi um vídeo de um bebezinho dando gargalhada, ninguém consegue se segurar, a gente ri junto, né? Mas isso, subjetivamente falando, existe também em comportamentos mais complexos. Se eu percebo que existe alguém na defensiva, aquilo pode, dependendo do ambiente que eu posso me colocar na defensiva também. Se eu vejo que a pessoa está mais aberta, aquilo vai me colocar também de uma forma mais aberta, mais à vontade também. Isso não é consciente, isso é inconsciente, é uma coisa que você não percebe conscientemente, é algo que você sente, na verdade, e o teu corpo reage àquilo. Da mesma forma, se você está num casal, se você se coloca numa posição, por exemplo, se vocês estão num embate, né? Se vocês estão
numa situação de uma discussão, por exemplo, né? Se você ficar ali intransigente, não queira que a outra pessoa vá simplesmente porque você tem razão, ela vai abrir mão da opinião dela, né? E agora, se você demonstra, você sai do pressuposto de que, peraí, não, o que vale muito mais do que ter razão é o meu casamento. Porque tem até aquela expressão, né? Você prefere ser feliz ou ter razão? Né? Eu prefiro ser feliz. Então, numa situação, casamento, onde você está com uma situação de conflito, de embate, pense bem, você prefere ter razão ou ser feliz? Você prefere preservar aquela relação ou provar por A mais B que você está certo e ponto final, né? Então, nesses momentos, você tem que o quê? Recua. E eu vou até usar como exemplo aqui como a ciência pode nos ajudar, né? O que a ciência nos mostrou? No começo, quando a ciência começou a testar certos medicamentos, por exemplo, dava muito errado. Por quê? Porque quando eu ia testar um medicamento, eu ia testar se ele funcionava. Então, eu ficava tentando provar que ele dava certo. E eu provava, só que quando eu botava na prática, para as pessoas tomarem, dava tudo errado. Aí a ciência descobriu que a melhor forma de provar se uma coisa funciona é tentar provar que ela não funciona. Porque se eu não conseguir provar que ela não funciona, significa que ela funciona. Então, quando você está conversando com alguém, você está num conflito com alguém, no seu casamento, se vocês estão num momento de muita rusga e muita querela, muita briga, não tente ficar provando que você está certo. Tente se colocar no lugar do outro e ver quais são os motivos do outro. Isto é, tente provar que você está errado. Isto é, tentar, mais uma vez, dar empatia, entrar nos olhos, na mente do outro e olhar para você. Uma vez, na minha família, eu passei isso com a minha esposa, né? E sabe o que eu descobri? Que, na verdade, os dois estavam certos. Eu estava certo, eu não consegui comprovar que eu estava errado. Mas quando eu me coloquei no lugar dela, eu percebi que ela também estava certa. E que não tinha por que a gente estar brigando. Aí eu recuei, a gente fez o que ela queria, porque eu percebi que ela precisava daquilo. E aí, pronto, chegou um momento onde ela amadureceu aquilo, ela concluiu o que ela precisava concluir, e que não adiantava eu falar e repetir 1000 vezes, e pronto, hoje a gente não discute mais sobre isso. E quanto tempo a gente não poderia ter perdido, quanta briga a gente não poderia ter tido se eu tivesse continuado insistindo naquela ideia, né? Perfeito, então, perfeito. Ó. Muito bom, muito bom. Essa é uma síntese daquilo que a gente pode aprender de hoje, considerando aprender a colocar-se no lugar do outro. Isso não significa que você esteja de todo errado, mas que esteja fazendo uma escolha para manter aquilo que tem mais valor. O que tem mais valor é sua opinião, seu desejo, sua vontade naquele momento, ou preservar uma relação que tem filhos, tem outros envolvidos. É para a gente pensar nisso como algo assim contundente para as nossas relações. Manassés. E um detalhe muito especial é o seguinte: eu posso recuar, mas não necessariamente me anular. Ah, perfeito. Você entende? Então tem, por exemplo, subjugação, né? Esse esquema que você aprendeu a se subjugar com seus pais, a anular, né, o seu eu, o seu ego, anular você mesmo, em função de algum contexto que você não quer se expor, não quer se colocar, para não incomodar e para você conquistar o amor do pai, da mãe, etc. Você perde sua identidade, né? Vai para o relacionamento. Eu sou quem o outro quiser que eu seja, mas eu de verdade não sei quem sou. Aí entra no relacionamento, não é? O outro diz, é assim? Sim, é assim. Ah, então é assado? É assado. É frito? É frito. É azul? É azul. Azul. Mas lá dentro, não gosto de azul.
eu gosto de vermelho. Lá dentro está assim, não gosto de frito, eu gosto de assado. Então, a pessoa fica assim, e com a filosofia de, puxa, eu tenho que flexibilizar, eu tenho que recuar, porque eu preciso preservar a relação. E isso cai no campo da inassertividade. Quando eu abro mão de mim mesmo e começo a esconder quem realmente eu sou, o que eu penso, o que eu sinto, com medo e tentando preservar as relações. Então, o melhor caminho é o caminho da assertividade e não o caminho da inassertividade, o que seria isso que funciona como medo. E nem o caminho da agressividade, que é o de impor os meus pensamentos. Então, o caminho da assertividade é um caminho do diálogo. É o caminho em que eu, de forma tranquila, humilde, sabendo que eu também erro, sabendo que eu posso estar equivocado, numa boa, tranquilo, eu compartilho e troco ideias nesse contexto, compreende? Aí a relação vai ser saudável. Sabe, Darlene, tem brigas que são saudáveis e brigas que não são saudáveis. As brigas que não são saudáveis, aquelas que eu quero impor os meus pensamentos, as minhas vontades, e eu quero impor sobre o outro os meus desejos. Isso vai terminar mal, quando eu quero mudar o meu cônjuge. Agora, saudável é quando eu quero buscar o entendimento, buscar a complementaridade, buscar a união. Ou seja, é uma espécie de posicionamento assertivo, que é o que também vai se observar quando faz essa postura de recuo. E aí nós vamos chamar de um movimento estratégico. Perfeito. Eu recuo não porque eu me anulo, porque eu abro mão, porque eu desisto, porque eu não tenho sentimento, porque eu morreu. Não, mas porque eu recuo, que era exatamente isso que o Dr. Christian dizia, a respeito de recuar, porque pôs-se no lugar do outro e soube ser cabível e inteligente, tomar essa iniciativa para que então arrefecessem os ânimos e tivessem maior condição de elaborar uma situação vigente para que não continuasse perdurando nas discussões, nas brigas e que desgasta uma relação. Portanto, gente, resumidamente assim, ser inteligente, saber o porquê sim, o porquê não, quando calar, quando falar, até mesmo que seja uma discussão saudável para que então chegue-se a perceber qual é o papel de um e do outro. Produção, tem mais tempinho aqui para algum comentário? Deixa-me ver o que temos. Tem muitos comentários. Gente, é falar de casamento e acabou, não tem para ninguém, porque é o que pega e a necessidade do público é impressionante. Me identifiquei muito com o assunto de hoje, parece que vocês estão falando sobre mim, tá vendo? Não está errado, porque se você escolher ser feliz, não importa se está certo ou errado, não é viver a vida empurrando com a barriga e depois lá na frente vai ser uma bola de neve gigante. Tem a ver com a falta de assertividade, o ficar empurrando os problemas com a barriga, né? Você está certa nesse sentido, espero que seja esse o contexto. E nós vamos para o intervalo, já voltamos com você para continuar falando sobre relacionamento conjugal. Tempos difíceis, hein? Precisamos nos ajudar. Até já! Posso te ajudar? Então tá, obrigada pela oportunidade. Entre em contato com a gente e pede a sua revista Entre Família. Já é sua. Presente nosso, para você estudar sobre temas que são fundamentais para você cuidar melhor da sua família. O nome da revista, Entre Família. O consultório de família quer oferecer para você sempre a oportunidade de repensar, de rever posicionamentos, pôr em prática conhecimentos que são fundamentais para o bem-estar da sua família. Então entre em contato com a gente, ligando em horário comercial para o 12, que é o nosso DDD, número 2127 3121.
2127 3121. Pede a sua revista. Muitas vezes falta interesse de ir buscar ajuda. Tem pessoas que são resistentes a fazer terapia, são pessoas resistentes a buscar um aconselhamento, não quer contar, não quer abrir, tem vergonha, mas não é melhor procurar ajuda com pessoas que podem de fato te ajudar? Isso não é expor a vida para todo mundo, é recorrer à ajuda especializada. E custa parar para estudar, para ler, comprar um bom livro. Quer ver um livro assim que você não pode deixar de pedir socorro naquela literatura? O livro, por exemplo, As 5 Linguagens do Amor. Fundamental, de uma maneira muito simples, para que os casais possam se utilizar de ferramentas que estão ali dispostas para dialogar, para aprender as 5 linguagens do amor. Você também pode se dedicar a estudar sobre linguagem não violenta ou comunicação não violenta. Como é que eu aprendo a falar? Como é que eu aprendo a ser mais assertiva? Como é que eu aprendo a usar as palavras de modo a que não seja tão cruel com quem me escuta, mas que eu possa usar maneiras adequadas de, com a palavra, com os gestos, com as atitudes, acessar o coração do outro. Tem muito que se fazer para salvar uma relação antes que de todo ela se perca naqueles casos bem graves, como violências, que são ainda um tema que a gente traz aqui com uma certa frequência no consultório por considerar fundamental também levarmos em conta este tipo de sofrimento. Mas fica a dica aí para você, de presente aqui para a gente. Eu te oferecer que você peça o curso sobre família pelo telefone 12 2127 3121. 12 2127 3121, combinado? Vamos continuar aqui falando sobre casamento, resgate. Já sabemos que tem muitos problemas para serem administrados. Vamos continuar agora mais ligados às soluções. Como é que faz? Então, na vida prática, como funciona? Nós estamos conversando com o terapeuta de família, Manassés Queiroz. Manassés, inclusive, tem a dizer para a gente que está aí por vir. Era para ter acontecido agora no mês de maio, mas está por vir um congresso de terapeutas de família e as pessoas podem acessar o site. Conta pra gente para saber mais, Manassés. Sim, congressoabratef2020.com.br, porque seria em 2020. É. Né? É. Mas ficou para o ano que vem, vai ser a partir do dia 13 de maio. E vai ser uma oportunidade extraordinária no resort do Rio Quente, lugar maravilhoso. Assim, teóricos extraordinários, estudiosos que vão contribuir de uma maneira incrível com qualquer pessoa que desenvolve trabalhos na área do cuidado de famílias, né? Então, 14º Congresso Brasileiro de Terapia Familiar. Muito bem, aparece aí no seu vídeo o site Congresso Abratef 2020.com.br, sabendo que é um evento transferido para 2021, segundo a graça do Deus Altíssimo. Manassés diz que é imperdível. Ou você pode falar com o Manassés também, ele tem o site Terapia Familiar. Terapeuta Familiar. Toda certa eu, gente, eu tô toda certa. Terapeuta Familiar, vai aparecer aí no seu vídeo também, .com.br, para você conhecer o trabalho do Manassés Queiroz também, como terapeuta de família. Acessa lá, terapeutafamiliar.com.br. Meu convidado aqui no estúdio com a gente, até bem pouco tempo fazendo parte do corpo de colegas de trabalho aqui na Novo Tempo, agora de volta para Brasília, onde está ali sua família, seus amigos de sempre. Deus o abençoe, viu, Manassés? Muito com obrigado. Toda a família, com a Sou Cláudia. muito contente, muito feliz. Eu sei. Foram tempos maravilhosos que eu passei aqui, 11, quase 12 anos da Leide. É verdade. O tempo passou rápido, estou bem feliz em iniciar essa etapa tão especial na minha vida. Sarinha, sua filha que está aqui com a gente, é nutricionista, está acompanhando aqui nos bastidores, nutricionista, ó, de primeira. Então é isso. E com a gente, direto de Fortaleza, o neurologista e neurocientista, Dr. Ximenes, que além de trazer conhecimento, fala também com propriedade naquilo que se refere ao dia a dia. Somos pessoas comuns, enfrentando nossas dificuldades, temos nossas limitações e a coisa mais bonita da vida é percebermos
realmente as nossas fragilidades, a necessidade de termos um encontro com o espelho todos os dias e darmos de cara com aquilo que precisa ser mudado, também validar aquilo que é bom, não é? Perfeito. Tem muitos valores, reconhecer nossos valores, aplaudir-se a si mesmo quando nós conquistamos aquilo que nós batalhamos para conquistar, para a gente não ficar também só naquela de, eu sou um pobre, miserável, coitado, oh meu Deus, oh vida, tem misericórdia. Não, gente. A autocomiseração é um dos piores não. sentimentos que a gente pode ter. É coitadismo, né? Sim. É um coitadismo. É a assim. falta de um outro pilar, que é a autorresponsabilidade. Não é? Autoconhecimento é imprescindível, é um pilar muito, muito necessário. Mas a autorresponsabilidade é fundamental, consigo mesmo e com o cônjuge e com a relação. Porque olha só, Darleide, são 3 pessoas, né? São 2 pessoas que se casaram e formaram uma relação. A relação é uma terceira pessoa, que tem que ser cuidada com responsabilidade, tem que fazer investimento nessa terceira pessoa. É como 2 pessoas que fazem uma sociedade e montam uma empresa. Essa empresa é uma pessoa jurídica. Se um ficar olhando para si e descuidar da empresa, a empresa vai falir. O casamento trabalha nessa linha, nessa direção. Eu gostei disso. É tão bom quando a gente pega um exemplo prático e simples, né, e aplica. Doutor Ximenes, vem aqui com a gente, faz a gente pensar assim, segundo o seu conhecimento prático, inclusive como médico, há de se considerar também que em algumas relações pessoas vão demonstrar dificuldades nos relacionamentos porque elas têm enfermidades, elas têm doenças mesmo, sendo da neurologia, algumas patologias. Por exemplo, uma pessoa que sente dor o tempo inteiro, ela pode desenvolver aí uma depressão, outras dores envolvidas e que implica diretamente na qualidade das relações. A gente também, quando pensa em relação, precisa pensar na própria saúde física, mental e, sobretudo, claro, como nós somos aqui da palavra, também os aspectos espirituais. Isso tem sentido o que eu digo, doutor? Tem muito sentido, né? A gente não é um corpo e uma mente. A gente é uma coisa só e que contém tudo. O corpo, mente, mas é uma coisa só. E como o Manassés falou, se um dos 3 ali, né, se ele está com um problema, ele vai ser um dos pontos fracos desse tripé, né? E uma mesa que tem só 3 pernas, se uma for fraca, vai cair. Então, você precisa realmente ter um cuidado, você precisa ir afetado, sim, por diversas formas, né? Vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa, quando a gente está com uma enfermidade, né? Eu não sei se você pode pensar em si mesmo, mas se você lembrar, quando você está doente de alguma forma, você fica um pouco mais até infantilizado, porque você fica mais dependente de outros ou de outro. Isso altera a tua personalidade e você não vai ser um parceiro como aquele parceiro te conheceu. Isso vai afetar aquela relação. Aquilo, enquanto momentâneo, tudo bem, vai ter uma situação, vai ser uma situação circunscrita num ponto do tempo. Mas se aquilo vai se persistindo, aquilo vai cronificando, aquilo vai alterar também cronicamente a relação, né? Então, tudo isso tem que ser bem pensado, bem avaliado. A gente sabe, eu particularmente já vivenciei muito de ver pessoas que elas tinham a doença delas, física, digamos assim, a pessoa alimentava uma doença mental, sentimental, espiritual, com aquela doença física. E fica um ciclo vicioso, vira uma bola de neve, e a relação vai por água abaixo nessa situação, né? Então, a gente precisa, sim, considerar a saúde física. Por quê? Porque a gente é um ser completo. A gente não é só físico, a gente não é só mental, a gente não é só espiritual, a gente não é só social, a gente é um todo. E esse todo tem que estar bem, a gente tem que cuidar do
todo para tudo ficar bem. Com isso, nós chamamos sempre a atenção a que sejamos cuidadosos com esse todo. Eu vou chamar agora um VT, que é um teaser de um filme que será lançado no próximo dia 6. E eu vou dizer para você como que você vai poder assistir. Você vai, em poucos segundos, perceber uma amostra do que esse filme carrega e tem a ver com o que se passa nos sentimentos, nas emoções de uma pessoa que tem, por exemplo, pensamentos negativos, que sofre de ansiedade, que carrega dentro de si medo, pavores. Como que com nossas enfermidades nós vamos nos dedicar a relacionamentos que são exigentes e que exigem de nós postura, pensamento adequado, para que essa relação flua, ter esse movimento que nós sugeríamos anteriormente, sobre saber quando recuar, quando ser mais propositivo na relação, como se está doente, física, mentalmente. Então é preciso a gente ter um olhar mais abrangente para as condições ao redor. Pessoas que convivem com outras que têm bipolaridade, depressão, ansiedade, ou mesmo doenças autoimunes, ou doenças que provocam dores 24 horas por dia. Ou seja, quem é que está do seu lado? Você entende a dor dele ou dela? Você se compadece de a sua mulher ter depressão ou o seu marido estar com depressão também? Como é que vocês se veem nesta relação onde um outro está tão doente, carecendo de você? Sabe de uma coisa? Talvez seja melhor que você conheça o que de fato acontece. Estude mais sobre depressão, veja mais sobre ansiedade, descubra maneiras de ajudar o outro. Isso também fortalece a relação. Posso chamar o VT, produção? Vamos lá, é um filme que está sendo lançado agora, no próximo dia 6. Acompanhe comigo, é rapidinho. Às vezes eu só queria estar sozinha. Você sabe o que dizem? As palavras têm poder. Parece que alguma coisa se quebrou aqui dentro. Eu forço o sorriso. Eu forço o contato. Tudo que eu vou fazer, eu repasso 1000 vezes na minha mente. Seus medos são infantis. Se você olhar do ângulo certo, o medo pode ser um aliado. Eu encontrei uma coisa. Você promete que não contar pra ninguém? Faz muito tempo que ninguém aparece por aqui. É sufocante. Chega! Eu tô tão cansada. Esse filme é bom, fala de dor, tira a dor de dentro da gente e põe aqui do lado para ser vista, para ser assistida. Isso pode auxiliar muito a você na empatia, em dar suporte ao outro, em estender a mão. E às vezes você precisa estender a mão justamente para quem está do seu lado. Eu sei, é difícil, é pesado. Você também precisa de ajuda. Filme Incertezas, lançamento do próximo dia 6 no feliz7play.com. Fica o convite para você, tá bem? feliz7play.com. Põe aí na tela para o pessoal guardar, registrar e também saber onde assistir o filme Incertezas. Manassés, vamos pensar aqui em algumas estratégias práticas para lidar nos conflitos conjugais. Ajuda aí. Então, olha só, quando duas pessoas se unem num casamento, elas têm expectativas. E sem que isso seja colocado no papel, de maneira tão formal, mas os dois acabaram fazendo um contrato relacional. Não é? A esposa tem uma expectativa e ela tem elementos ali que dão a estrutura para ela e a segurança de que esse casamento vai ser muito bom. E é por isso que ela entra. E o marido também entra porque na cabeça dele esse casamento vai ser maravilhoso e ele vai se sentir plenamente suprido em todas as suas necessidades e vai ser muito legal. Ok? Entram no casamento. Aí começam a checar os detalhes, né?
os artigos desse contrato. E começa a ver as frustrações. E então vem os questionamentos. Escuta, mas antes da gente se casar, a gente combinou isso, você está fazendo diferente? Não, espera aí, enquanto namorava com você, você nunca mentiu para mim. Agora você está mentindo? O que está acontecendo? Não é? Puxa, eu não sabia que você tinha esse vício emocional, esse hábito. Eu não sabia que você se comportava dessa forma. Você nunca ficou nervoso assim e dizendo tantas coisas horríveis para mim enquanto a gente namorava e agora você está assim. O que está acontecendo? Isso causa uma instabilidade, uma crise terrível no casamento, ok? Tudo isso é um casal tentando cada um buscar o que interessa a si mesmo. Então, um casal imaturo que precisa passar por uma elaboração, precisa viver a experiência do autoconhecimento e para chegar à autorresponsabilidade e ter condições de partir para um novo contrato relacional baseado na realidade um do outro, não é? Então, esse contrato ele vai vencendo a cada 7 anos, né? Mas costuma, na fase inicial do casamento, né, nessa fase em que os dois estão tentando adaptação, essas frustrações, esses desapontamentos costumam acontecer nessa fase inicial, você entende? Então, o problema não é ter problema, o problema é você ter um problema e não aceitar que você tem um problema e não aceitar a solução para este problema e pegar esse problema e jogar debaixo do tapete, aí você vai ter um problemão que vai te derrubar e vai destruir a relação. Então, investir na relação é buscar realmente, como você colocou, boas leituras, mas buscar o auxílio para que você cresça. Casamento é para pessoas que têm a boa disposição em Deus de crescer a cada dia. A relação é um organismo vivo e que muda, porque as pessoas mudam a cada minuto. Ninguém vai ser a mesma coisa de sempre. As pessoas mudam e vão mudando, e às vezes coisas ruins vão aparecendo e até coisas boas. Então, casamento é para gente adulto e para adultos saudáveis. Então, tudo aquilo que ficou adoecido na infância precisa ser trazido, precisa ser elaborado, precisa ser discutido numa terapia para que este casal possa continuar e ter essa sustentação e serem felizes. Porque ser feliz num casamento é um investimento, não acontece assim. É o resultado de um investimento, é o resultado de uma construção, de uma elaboração incansável. Isso é amor. Isso é amor. Porque amor não é mero sentimento. Amor é princípio, é compromisso, é autorresponsabilidade, é investimento. É isso. Percebendo que, ao dizer que nós mudamos a cada minuto, forma de dizer, porque também força de expressão, porque também não vamos considerar que nós sejamos levianos, volúveis, que ora ama, ora não ama, ora estou, ora não estou. Entenda que é força de expressão. Sim. E amor como princípio. Exatamente. Não tem esse negócio, eu acho que eu não amo mais. Não, amor é princípio. Exatamente. Você tem um compromisso. Veja bem, quando dizia agora há pouco a respeito de nós termos cuidado com a qualidade da saúde mental, a qualidade de saúde como um todo, para saber com quem nós estamos nos relacionando, é preciso saber que pessoas com problemas gravíssimos estão casadas e causando problemas sérios com quem casou. Veja só esse relato de um homem que nos escreve dizendo assim: estou passando por um problema muito sério no meu casamento, relacionamento abusivo. Ela faz assim comigo, me proíbe de ter celular, não aceita minha família, detesta minha família, tem raiva deles, não me deixa dirigir o carro. E muitas coisas outras horríveis. Ele decidiu sair de casa, está na casa dos seus pais e acompanhado de muita vergonha dessa situação. Eles brigavam demais e ela nunca o respeitou. É um homem com a coragem, obviamente que não sendo necessário dizer o nome, quem seja, fica resguardado disso, mas são poucos os homens, e é um rapaz, é jovem, segundo o que a produção me diz agora, ele é jovem, mas é um dos casos que muitas vezes
fica às escondidas, porque o homem normalmente tem vergonha de colocar uma situação como estas. As mulheres relatam mais, as mulheres vivem muitas situações desse gênero, mas é só para lembrar para vocês que quando nós estamos falando desse investimento, dessa dedicação, de o casamento ser esta empresa com a qual nós devamos trabalhar com um capital altíssimo de generosidade, mas também de saúde, de bem-estar, de compreensão, de tudo isso envolvido, com valores altíssimos nesse investimento, é porque nós precisamos dar conta de que num casamento nós temos ali a condição de fazer o outro viver ou de fazer o outro morrer, ainda que seja de vergonha. Vou trazer de volta aqui no nosso papo o doutor Christian Gimenez, para que a gente continue já caminhando aqui para o finalzinho do programa. Christian, eu sempre reforço essa necessidade de nós sermos cuidadosos com a saúde mental, mas também agora considerando a sua posição enquanto neurocientista também, para nos fazer lembrar que o cuidado deva ser de todos nós. Nós estamos enfrentando uma pandemia no mundo e também já está diante de nós alguma coisa que falamos no último encontro sobre uma pandemia de doença emocional que interfere nas relações, interfere no trabalho, interfere na vida e a gente precisa cuidar. E então já até aproveito para te agradecer sempre pela disponibilidade de participar aqui com a gente, sendo você um médico e um neurocientista tão ocupado, mas sempre desejoso de ajudar mais pessoas. Muito obrigada, viu? De nada, Arleide. Eu quero reforçar uma coisa, até não corrigindo, mas reforçar uma coisa que eu falei, né? Quando eu falo que você deve se colocar no lugar do outro e testar aquilo que você está... do que você pensa e tentar comprovar se aquilo que você vai falar, ou que você pensa, ou que você está dizendo é verdade ou não, a gente não pode esquecer uma coisa, é que se você realmente, aquilo que você pensa é verdade, aquilo não vai cair por terra. Quando você me fala dessas relações abusivas, eu uso isso que eu estou te falando pensando não na pessoa que foi abusada, mas porque tem gente que está aqui, por exemplo, ouvindo esse programa, que pode ser o abusador e que não consegue se ver como abusador, não consegue se colocar nessa posição. Por quê? Porque se coloca na sua posição, não vê o outro. E não, todos nós devemos nos colocar no lugar do outro, não para se anular, mas para se olhar e colocar à prova quem nós somos. Porque se nós estivermos agindo corretamente, não tem problema nenhum, não é verdade? A verdade, ela resiste a qualquer prova, não é? Então, é importante, quem está ouvindo esse programa e tudo mais, se colocar realmente à prova, não para se diminuir, ou não é isso não, mas para realmente ter certeza que não está sendo fonte de uma doença, ou de um distúrbio, ou de um problema para quem está do seu lado. E isso pode ser num microcosmo, pode ser num macrocosmo, pode ser numa dimensão bem pequenininha, mas pode ser numa dimensão muito grande, como a gente acabou de ver aí, né? Então a gente deve pensar muito na nossa posição, no que a gente tem causando, e isso vai fazer muito bem, porque a gente tem que pensar, poxa, eu estou causando um bem para o meu companheiro, para a minha companheira, eu estou causando bem, eu estou fazendo um bem para ele, eu estou aproximando essa pessoa de Deus, né? Sim. Porque afinal de contas, não tem um casamento que eu conheça que resista sem Deus. Não dá. E os dois têm que estar com a mesma mentalidade. Muito obrigada, Gimenez. Não ficou nada fora do tom, deu para entender perfeitamente, mas nada melhor que um reforço, né? Muito obrigada, um abraço para sua família, Deus abençoe todos os amigos aí em Fortaleza e até uma próxima oportunidade aqui com a gente. Manassés Queiroz, muito obrigada por sua participação também. Muito grande. Fica o convite aí dos nossos ouvintes, para quem está acompanhando, a conhecer mais o trabalho do Manassés, acessando o site terapeutafamiliar.com.br. Queridos, resumidamente assim, dê uma olhadinha no que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o enfrentamento neste momento de agora dos ânimos acirrados depois da morte de um homem negro por um policial branco. Você está acompanhando estas notícias? Um terror.
Vi uma cena em que um policial branco fez um gesto de complacência dizendo a um grupo que estava à sua frente: eu entendo você. Sabe o que aqueles homens e mulheres ali fizeram? Eles aceitaram o gesto daquele policial e terminou em abraços e choro, porque o outro reconheceu a dor que eles estavam sentindo. De outra maneira, o governo tem dito que vai tê-los como terroristas. Claro que tem muitos equívocos e muita gente que não valeria estar ali fazendo o que estão fazendo, mas está animando os ânimos ainda mais, acirrando, confronto, briga. Quem é você na sua relação? É o que reconhece a necessidade do outro ou vai para cima, para briga, para ver no que dá? Talvez não dê coisa boa. Pense nisso. Até a semana que vem. Um abraço. Deus te abençoe.